Bom dia. A aula de hoje, galera, eu vou falar de especificamente um ano que é 1968, tá? Então a ideia aí que 1968, né, os jovens aí do planeta Terra inteiro, né, tanto que viviam ali nas ditaduras comunistas do mundo, quanto que viviam no mundo capitalista, né, foram às ruas, protestaram e quiseram, como eles falavam aí na época, tomar o mundo de assalto e literalmente mudar o planeta, né? Isso é uma questão, galera, isso morrendo pouco, né? Mas até a minha geração, tal, o jovem era mesmo um sonhador, aquele que sonhava, como eles falavam em 1968, né? Apenas com o impossível. E aí a gente fala que hoje em dia os jovens não têm muito mais utopia, né? Um sonho de transformar o mundo, é mais ou menos uma aceitação e coisa e tal, né? Alguns dizem isso, outros dizem que o jovem continua aí por natureza, né, desde a pré-história, contestador, tá? Então tudo que eu falar, né, galera, nesse capítulo aqui 4, depois a gente volta ao estudo 3, tá? Eu dei uma pulada aqui, que é da página 168 que começa. Então a gente vai falar desse ano aí, literalmente loucão, né, que foi 1968. Na época, galera, tava entrando em crise aí, né? Que eu admiro muito e que é meu sonho, vamos dizer assim, que o Brasil fosse um país que defende, que prega o estado de bem-estar social, tá? Que era chamado de o welfare state, né? O que é o estado de bem-estar social, galera? É aquela ideia de que é um dever do Estado, do governo de cada país, assegurar qualidade de vida para o seu cidadão. Então, dar escola gratuita ali, boa, de qualidade, para o cara se desenvolver para todos da sociedade, né? Que todos ali tenham direito à alimentação de qualidade para poder se desenvolver, que tenham direito ao emprego digno, à cultura, à lazer, à viagem, né? Qualidade realmente de vida. Então, galera, nos países ricos, né? Na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, Canadá, tal, rolou desde a Revolução Russa aí, né, que botou medo, até o início aí da década de 80, a ideia do estado de bem-estar social, que é essa visão que eu acabei de falar. E hoje, galera, hoje a gente tem um momento oposto, né, que é o chamado neoliberalismo. Então, numa ideia neoliberal que estão tentando implementar aí no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é o contrário. Né? Você quer uma escola, você vai lá e paga. Você quer segurança, você vai lá e paga uma segurança privada. Você quer médico, você paga um convênio e coisa e tal. Né? Embora boa parte do brasileiro faça isso, inclusive nós, aqui o pai e a mãe aí de vocês. Né? Então, galera, hoje a gente vive um momento oposto, né? Que é o neoliberalismo. Por que existiu o estado de bem-estar social? Porque a gente tinha um oponente ao capitalismo, que era o mundo soviético, chinês e coisa e tal. Então, qual que era o medo da Inglaterra, da Alemanha Ocidental, dos Estados Unidos? É que se não desse qualidade de vida ali para os seus operários, né, esses poderiam se revoltar e debandar para o lado esquerdo. Então, por isso que defendiam aí o estado de bem-estar social. Existe isso ainda, galera? Existe. Tem países que continuaram com isso. Então, se a gente pegar a Suécia, a Finlândia, a Noruega, né, esses países aí da Escandinávia, o estado de bem-estar social ainda existe. Então lá, desde uma, sei lá, um médico, né, escola, é tudo gratuito, a faculdade, né, para a população desses países. Lá, por exemplo, pessoal, quase metade dos trabalhadores, né, da Noruega, da Finlândia, da Suécia, são trabalhadores públicos, trabalham para o governo, né? Porque a visão é essa: eu vou criar emprego, o próprio governo, para pagar bom salário para eles terem qualidade de vida, né? Então são opostos dentro do mesmo capitalismo, né, galera? Estado de bem-estar social, welfare state, e do outro lado, o neoliberalismo, tá? É também chamado, galera, keynesianismo. John Keynes, uma visão keynesiana, a gente fala aí da coisa, né? Keynes foi o cara lá, o economista que propôs isso aí no final da década de 20, né? Começo da década de 30, o que a gente chama hoje então de estado de bem-estar social, ok?
O que vai acontecer, galera? Em toda a Europa, né? Quem defende isso, galera, um estado de bem-estar social, geralmente são chamados de social-democratas, tá? Eu, na minha visão política, né, eu sou considerado um social-democrata. Acredito no capitalismo, acredito na democracia, mas acredito também, né, que o Estado serve só para isso, para garantir uma boa vida para nós, não para sustentar banqueiro, não para sustentar ruralista, milhares de políticos aí que sugam, né, nossos impostos. Enfim, maio de 68, galera, como eu comentei com vocês, né, a gente está vivendo a Guerra do Vietnã, a gente está vivendo no Brasil o auge da ditadura militar, né? Então é nesse contexto aí que jovens do mundo inteiro vão sair às ruas protestando e com frases, galera, que acho que vai definir aí o que eles pensavam na época, né? Então são frases aí que eu acho elas até hoje magníficas, né? Então, por exemplo, abaixo a sociedade de consumo. Pela primeira vez os jovens estão falando ali, eu não preciso ter 3 carros, uma mansão, eu preciso ter qualidade de vida, preciso ser feliz, ter uma boa comida, poder viajar, ficar com quem amo e coisa e tal, né? Abaixo o realismo socialista. Viva o surrealismo, né? Então, tirando sarro aí, babaqueando o sistema socialista, a ditadura tal, viva o surreal, né? Por exemplo, na época aí que a arte surrealista estava ganhando muita força no mundo, né? Faça o amor, né, galera? Não faça a guerra. É uma frase aí de 1968. Sejamos realistas. Exijamos apenas o impossível, né? A imaginação toma o poder, né? Não mudem os empregadores, mudem o emprego da vida, o que a gente faz com ela, né? Aproveitando melhor a vida, não trabalhando. Tinha uma frase que era muito bacana: acordar, metrô, trabalho, dormir, né? Porque a vida se resumia a isso: trabalhar que nem um condenado, pagar imposto, dormir para levantar no outro dia e trabalhar de novo. Então, maio de 68, galera, é o ano que a juventude aí do mundo inteiro vai para as ruas, né? No Brasil a gente vai ter várias marchas, a mais conhecida é a marcha dos 100 mil, que em junho de 1968, 100 mil jovens do Brasil vão para as ruas, né? Lutar aí contra a ditadura. O governo ficou com tanto medo, né, galera? Que em dezembro vai vir um ato institucional 5, vai vir a ditadura ferrada mesmo, sem liberdade nenhuma, com tortura tal, que a gente conhece, né? Então a gente vai ver que 68 aí deu alguns efeitos colaterais, vamos chamar assim. Em Praga, galera, que hoje é a República da República Tcheca, na época chamava Tchecoslováquia, né, era um país só, os jovens foram às ruas, juventude, né, como eu comentei com vocês, lutar contra a opressão comunista que eles viviam. Boa parte dos soldados de Praga, galera, que eram também jovens, né, que deveriam defender aí a ditadura e tal, passaram para o lado dessa juventude aí que lutava por mais liberdade política, né, por participação deles no governo do país e mais autonomia, já que viviam em uma ditadura, né? Nos Estados Unidos, galera, a gente vai ter a contracultura, né? Isso aqui é no Brasil, ó, a marcha aí. E falou, galera, contra a cultura nos Estados Unidos. Na Inglaterra era o movimento punk, né? Então a maioria era jovem ali, que a gente vai de playboy, filho de papai, rico e tal, e que não queria viver naquele mundo milionário ali, fútil que eles viviam, né? Então largaram tudo, viveram punk, foram curtir o rock and roll e tal, no meio da rua. E falou contra a cultura nos Estados Unidos, galera, a gente tem o movimento hippie, né? Então o movimento hippie na década de 60, paz e amor, não faça guerra, tudo aquilo que eu já comentei com vocês, né? Surgiu principalmente contra a guerra do Vietnã. A Janis Joplin aqui, né? Então, por exemplo, muito jovem era convocado, obrigado a ir para a guerra, o cara rasgava aí a convocação de guerra e ia viver aí no meio do mato, numa comunidade alternativa, num parque, e usando droga, curtindo a vida e coisa e tal. Então eles tinham essa visão que o corpo é dele, ele faz o que ele quer, ele faz amor com quem quiser, né? É uma época também que vem a pílula contraceptiva. Pela primeira vez na história, a pessoa ali pode transar com outra pessoa sem, né, engravidar, tá?
Boa parte, galera, da elite mundial hoje era hippie na época, né? Então, o falecido Steve Jobs, por exemplo, lá criando a Apple, né? Ele era do movimento hippie, viajou para a Índia, né? Então era toda aquela galera do Vale do Silício, né, galera? A empresa Atari, o Facebook depois, né? A própria Apple que eu já comentei. Boa parte dessa galera aí era tudo hippie, né? Contestador, tal. Na época, depois se envolveram aí. Pode ver que essas empresas têm mais liberdade até hoje, né? Para as pessoas trabalharem, faz o próprio horário e coisa do tipo, né? E o auge, galera, talvez dessa liberdade do movimento hip foi o Woodstock, né? Um show aí que teve Jimi Hendrix, a Janis Joplin, coisa e tal, né? E que reuniu aí quase 1 milhão de jovens aí numa fazenda tal que eles alugaram, né? Então isso foi a contracultura. E outra coisa que ganhou muita força na época, né, galera? Também a pílula ajudou aí a mulher tornar-se dona do próprio corpo, né? Foi o movimento feminista. Então as mulheres lutando por participação, alguns lugares elas queimavam o sutiã ali como símbolo de liberdade, né, de autonomia da mulher, não se deixar levar pelo padrão de beleza, né, pelo aquilo que o homem quer que ela seja, né? Então o movimento feminista aí ganhou também muita força aí no período. E outra coisa que acontecia, galera, que eu já tinha comentado com vocês, né? Era aquelas leis nos Estados Unidos chamado Jim Crow. O Jim Crow é esse personagem aqui, né? Que ridicularizava os negros e tal. E nos Estados Unidos a gente teve um verdadeiro apartheid. Então, principalmente no sul, era tudo separado, né? Praça para negro, praça para branco, ônibus para branco, ônibus para negro, só pode sentar atrás no ônibus e coisa e tal, né? Não podia sentar no mesmo estádio, um do lado do outro, então era um verdadeiro apartheid. Pela lei, brancos e negros tinham que ficar separados aí nos Estados Unidos, né? E é nessa época que eles começam, os negros, a lutar por igualdade. Martin Luther King, galera, que vai ser assassinado, né? É um dos principais líderes aí desse movimento. Ele está em Washington aqui. Em Washington ele fez um discurso, né? Chamado I Have a Dream. Eu tive um sonho. E ele falava mais ou menos que tinha um sonho que um dia o filho dele negro ia poder brincar com o filho do vizinho dele branco, de igual para igual, sem ninguém querer oprimir ninguém. E tudo começou com essa tiazinha aqui, galera. Dona Rosa Parks. Era uma dona de casa aí. Ela deveria, pelo Jim Crow, sentar lá no fundo do ônibus, ó. Só que em Cleveland, ela sentou lá na frente, o motorista parou o busão e falou, mano, você vai descer, ela não sai, eu vou sentar aqui. Acabou indo pra cadeia, na cadeia foram um monte de pessoas, inclusive brancas lá, protestar pela soltura dela, e aí começa o que a gente chama de movimento aí pelos direitos civis, né? E aí, muito tempo depois, o presidente Kennedy vai acabar com essas leis, né? Acabando com a desigualdade, pelo menos na lei, né? A gente sabe que existe ainda nos Estados Unidos. Então, Dona Rosa Parks e o senhor Martin Luther King, né? São dois expoentes aí desse movimento. E agora, galera, vocês vão pegar o livro na página 174 e vão responder as questões. Olha, morreu o Kino essa semana aqui, né? Que fazia aí a Mafalda, que é essa personagem. E vão responder até a 3, tá? E aí na próxima aula, que não é na quarta-feira que vem, que nós vamos jogar videogame, na outra, eu faço a correção e é para postar no Moderna Compartilha. Essa atividade aqui vale nota, tá? Um abraço e bom final de semana, galera. E bom dia das crianças aí também, tá?